O decreto que facilitou a posse de armas de fogo, uma das primeiras medidas do governo Jair Bolsonaro, voltou a ser tema de discussões depois do atentado violento à Escola Raul Brasil, em Suzano. Na contramão da decisão brasileira, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, acaba de anunciar que o país deve banir a venda e recolher armas semiautomáticas e fuzis depois que um atirador matou 50 pessoas em 2 mesquitas do país. Bom, a gente vai conversar sobre este tema a partir de agora aqui no Viva Voz, que está no ar, na rádio também na TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo Laura Brandi. Oi, Laura. Boa tarde, Lisa. E oi para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, no @VivaVozUnivale, e acompanhar a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Nosso convidado de hoje é o professor Juliano Keller do Vale. Ele é docente no curso de Direito da Univale. A gente agradece a participação dele aqui no programa. Bem-vindo, professor. Obrigado, Lisa. Boa tarde, Laura. Para mim é uma satisfação estar aqui na Rádio Univale e poder contribuir para um debate, para um assunto que é extremamente importante e relevante. Eu acho que o ouvinte vai gostar muito de ouvir, obviamente, trocar algumas ideias, refletir e, quem sabe, então, passar essa informação para outras pessoas. Pois é um caso que tocou a nação inteira. Estamos ainda comovidos com tudo que aconteceu lá no atentado à escola em Suzano. E depois deste atentado, o presidente da Câmara de Deputados, o Rodrigo Maia, ele fez uma declaração em que ele chamou de barbárie a ideia de flexibilizar o porte de armas em áreas urbanas, né? A gente falou sobre a posse, mas ele agora se refere à questão do porte. Como é que você vê essa questão, professor? Bom, eu tenho uma opinião formada, independentemente do momento em que nós estamos hoje, ainda chocados com tudo que aconteceu. É importante lembrar de que houveram outras situações parecidas com essa e o Brasil não era acostumado com tragédias, com crimes, né, envolvendo adolescentes, envolvendo crianças, enfim, num ambiente que é totalmente estranho a essa espécie de violência ou da forma como essa violência foi praticada. A minha opinião formada mesmo é de que não sou contra o porte de arma, desde que o porte seja, de fato, a pessoas que são treinadas, policiais civis, policiais militares, agentes gerais de segurança, agentes penitenciários, guardas municipais, tudo aquilo que a nossa Constituição já prevê e já dá essa possibilidade. Por quê? São pessoas que, não só na teoria, mas na prática, recebem treinamento, têm um preparo psicológico para isso, sabem que o disparo de uma arma de fogo deve ser o último cartucho, digamos assim, a última possibilidade se antes outra forma de conter alguma espécie de violência não seja possível. Né? Entendo que não há possibilidade de nós fazermos comparações com outros países, como os Estados Unidos, como a Nova Zelândia, mesmo dito por você, Lisa, e outras situações que a gente possa imaginar, até de países vizinhos, porque não faz parte da nossa tradição. Nossa tradição é de um país pacífico em termos de guerra, né? É um país que, muito embora haja, de fato, homicídios, né? Haja uma criminalidade alta, nós temos um número excessivo de apenados por os mais diversos crimes, né? Nós temos um problema de drogas e tráfico de drogas que talvez leva a outros crimes, mas nada disso, na minha opinião, justifica uma flexibilização dessa natureza, né? Porque não vejo que a arma, né, a posse da arma, numa perspectiva, ou o porte da arma, né, flexibilizando mais a possibilidade da pessoa ir e vir estando portando uma arma, isso vai trazer segurança para a pessoa, para o indivíduo, ou até mesmo para a população. Qual era o cenário em relação à posse e porte de armas no Brasil antes da flexibilização? O que mudou com o decreto assinado por Bolsonaro em janeiro? Certo. O que acontece, por exemplo, é que, na verdade, em linhas gerais,
houve uma possibilidade maior da pessoa não sendo uma daquelas integrante das Forças Armadas, policial civil, policial militar, vamos falar só dessas 3 figuras, é o que o senso comum mais se remete, quem pode ter o porte de arma, é de que as pessoas comuns, o cidadão comum, ele tinha direito a ter apenas uma arma, né, estando na sua posse e em que local essa arma estaria, né? Geralmente dentro da sua residência, né? Dentro da sua empresa, dentro de um determinado local. Então, naquele registro daquela posse de arma, essa arma não podia sair, como de fato ainda não é o fato, né? Que ele pode sair com essa arma para fora, né? Então, com a intenção de que proteja a si mesmo, proteja a sua família, enfim, proteja a sua propriedade, né? E o porte, por sua vez, ela tem uma característica de que a pessoa, desses 3 exemplos, né, um militar das Forças Armadas, um policial militar, um policial civil, um policial federal, ele tem a porte de arma, ele pode transitar com essa arma, né, em qualquer lugar, uma vez que teve treinamento, que tem capacidade, o status da função dele exige até mesmo para a própria defesa pessoal, né? É muito comum do que os policiais em geral, né, estando à paisana, falando dos policiais militares, eles têm até mesmo receio de serem reconhecidos, né, na rua, né, não estando fardados, por exemplo, com alguém que já foi alvo de alguma abordagem, já foi preso por aquele policial militar. E até então, por isso, também se justifica e se entende, se defende, na minha opinião não podia ser diferente, de que ele tem um status, uma função especial, né? Ele é um agente de segurança e ele não só para ter o dever legal de atender uma ocorrência, né? Porque ele tem a obrigação legal de socorrer, de atender uma ocorrência, mas também estando com a arma, né, a possibilidade então de que evite o crime, salve alguém ou possa também, com a própria arma, estando de porte daquela arma, garantir a sua própria integridade. Agora, professor Juliano, ainda para a gente refletir um pouco sobre tudo isso, porque entre os argumentos apresentados pelas pessoas que defendem a flexibilização, o próprio presidente Bolsonaro chegou a conceder uma entrevista dizendo que a flexibilização era para permitir que a população tivesse o direito de legítima defesa, né? Que, segundo ele, foi um pedido que ele ouviu nas urnas, né? Quando ele se elegeu. O que aconteceu com a população brasileira, né? Por que esse movimento em busca de se munir em busca de armas mesmo para lidar com a questão da violência tem crescido? E por que tem tanta gente, né? Eu sei que é uma reflexão, na verdade, que eu estou pedindo, mas por que tem tanta gente acreditando que com mais armas a gente vai ter menos violência? Talvez porque as pessoas não acreditam mais nas polícias, né? Não acreditam mais de que a polícia militar, dizendo que ela tem um caráter ostensivo, né? Ela tem uma atribuição de ostensividade. A população geral não acredita mais de que a polícia militar vá trazer segurança para ela, né? Então, talvez o senso comum dessas pessoas que defendem, né, que se interessam, eu digo nas metrópoles, né, nas grandes cidades, seria dentro dessa perspectiva. Elas não acreditam de que a polícia militar, por exemplo, é capaz de dar segurança a ela, né? Então, isso não é só a questão da arma, né? Se puder ir um pouco mais, né? As pessoas têm vigilância particular, vigilância privada, os muros de suas residências são os mais altos possíveis, né? Se é o caso. As pessoas têm alarmes, cachorros, enfim, quer dizer, tudo para que um aparato de segurança seja garantido a ela, né? Isso tudo uma segurança de certa forma privada, não mais a segurança pública, né? Então, vejo assim. E, claro, obviamente, né, existe os dados, muito embora em Santa Catarina a nossa realidade seja diferente dos outros estados da federação, os números de homicídio vêm caindo já há mais de um ano, né? Os outros crimes contra o patrimônio também, furto e roubo, que o roubo é o crime praticado com violência, né? Com o objetivo de subtrair o patrimônio da vítima, enfim.
tem caído, mas mesmo assim isso não é capaz, né, porque o senso de insegurança, né, o medo é muito maior do que as próprias estatísticas demonstram, né? Então vejo que seria dessa forma, né? E o discurso do presidente é um discurso fácil, né, um discurso em que todos, independentemente tenham votado nele ou não, né, todos querem segurança, né? Isso é comum a todos nós. Agora, obviamente, alguns que conhecem os números, que tem uma outra ideologia com relação ao uso da arma, né, o porte ou a posse de arma, entendem que isso não seria a garantia, né, a garantia total de que nada vai lhe acontecer. O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, está entre os que defendem que a cultura belicista estimula atos violentos e não é a solução para os problemas de segurança pública. Qual é a sua visão sobre isso? Nesse ponto ele tem razão, né? Ele tem razão no sentido de que o armamento, né, o sujeito se armar não seria... né? Existe um temor, né? Porque nós não temos uma tradição, digamos, de fiscalização, de realmente desses critérios, né? Como nós não temos uma experiência nisso, né? Que vamos fazer uma comparação, mesmo eu tenho dito que não deve se comparar, mas ainda que lá nos Estados Unidos exista uma tradição, né? Isso seja uma questão já da própria população, já vem de séculos nos Estados Unidos, mas aqui nós não temos essa tradição no manejo de uma arma de fogo, né? Então eu vejo que situações podem ocorrer, como ocorreu lamentavelmente em Suzano, em São Paulo, pela ausência de fiscalização, de um policiamento, ausência de uma fiscalização da própria segurança no local, né? E eu realmente não acredito que a entrada dessa nova ideologia, desse novo viés, realmente vai trazer bons frutos para os números de segurança pública no Brasil. Faz pensar que a população brasileira não parece preparada para lidar com isso, né, professor? Psicologicamente, até do ponto de vista técnico mesmo, como você tinha colocado no início, né? Sim. Justamente por isso, né? Tirando algumas culturas, né? Nós somos um país colonizado por vários países, né? Pessoas vindas do mundo inteiro, né? Em algumas culturas, né? Estamos falando aqui de Itajaí, região do Vale do Itajaí, né? Uma cultura alemã, por exemplo, é uma cultura que é uma questão de tradição, a questão do tiro, né? A questão como esporte, né? Então, outras culturas em outras regiões do Brasil, especialmente no Sul, de certa forma você tem isso, né? Mas diferentemente de outros locais do Brasil onde as pessoas realmente não têm isso, né? Talvez nunca pegaram uma arma, né? E agora, com essa notícia, com essa possibilidade, se sentem incentivadas, volto a dizer, muito mais talvez desacreditadas nas polícias do que propriamente um desejo de ter uma arma de fogo em casa. A gente faz um intervalinho agora, voltamos já a conversar com o professor Juliano Keller do Vale. Já estamos de volta com o Viva Voz, hoje conversando com o professor Juliano Keller do Vale, docente do curso de Direito da Univale e também autor do livro A Defesa do Direito de Defesa, uma percepção garantista. Para quem está na TV, o livro está aqui, disponível na biblioteca da Univale aqui no campus Itajaí. Professor, falar um pouquinho desse seu trabalho, então, e nele você aborda temas que têm sido bastante recorrentes no cenário nacional, mas que também têm gerado polêmica, né, no âmbito jurídico, né, como a questão da delação premiada, que ficou famosa, popularizou-se, o termo se popularizou. E, enfim, queria que você comentasse sobre isso. Qual é a sua visão sobre recursos como esse? Certo. Bom, primeiro, Lisa e Laura, esse livro, uma parte do livro é um pedaço da minha dissertação que eu defendi aqui no mestrado da Univale, em 2007. E eu fui estimulado pelo meu orientador, o Alexandre Moraes da Rosa, professor aqui em Itajaí, juiz de Direito, professor do programa de mestrado e doutorado da Univale, porque na época existia o mensalão e não havia a lei, né, 12.850 de 2013. Portanto, só 8 anos depois,
veio uma legislação que veio a criar alguma espécie de procedimento, né, ou de critérios mais definidos a respeito da colaboração premiada. O que se dizia antes, né? Todo colaborador, ele é um delator. Esse é um ponto, né? Existe às vezes uma confusão. É colaboração ou delação, né? Então, eu procuro hoje definir que a delação se faz, por exemplo, por uma pessoa, o sujeito delata, colaborando com a expectativa de receber, então, portanto, um prêmio. Que pode ser um prêmio, uma redução de pena, pode ser um perdão judicial, ele não responder a uma ação penal, diante da magnitude, digamos assim, da contribuição que ele dá num processo, numa investigação, na expectativa de receber alguma espécie de ganho com isso, né? Bom, a questão mesmo da colaboração premiada, e no livro, então, eu fiz essa abordagem tentando atualizar, então, com base na própria lei a partir de 2013, de que essa lei ela criou, portanto, critérios, né, critérios objetivos e critérios subjetivos para aquele que, sendo investigado, processado, preso preventivamente, né, possa ter alguma espécie de vantagem abrindo mão de outros direitos, né, como o próprio direito de defesa, de certa forma, né? Por quê? A lei 12.850 estabeleceu lá critérios, por exemplo, que pode se beneficiar da colaboração premiada o sujeito que delatar, desde que o crime seja praticado pelo menos por 4 pessoas e a estrutura desse crime seja organizada, ou seja uma espécie de uma empresa com divisão de tarefas, com hierarquia, com subordinação, né? E que é válida para, por exemplo, crimes cuja pena seja superior a 4 anos. Então, se você parar um pouco para pensar, né, não precisa nem ser formado em Direito ou estudante de Direito, você faz um raciocínio rápido. Bom, provavelmente existem muito mais crimes cuja pena é superior a 4 anos do que inferior a 4 anos. Né? Então, quando foi editada essa lei, ela veio no momento em que o Brasil passava por aqueles protestos do inverno de 2013, né? E um pacote anticrime, né, um pacote anticrime organizado foi sancionado pela presidente Dilma, à época, e, na verdade, não foi criado, isso não foi gestionado no período dela, isso já vinha muito tempo atrás, inclusive, há quem diga que desde a época do Fernando Henrique Cardoso já se tinha alguma ideia de fazer algo nesse sentido, mas as vontades legislativas não se manifestavam, né? A coisa não ia à frente e, por força, talvez, daquele momento político, foi editada essa lei. E, então, o livro faz uma abordagem crítica sobre né, nesse primeiro momento eu posso falar, uma abordagem crítica do Instituto da Colaboração Premiada, trazendo elementos de que esse instituto ele não tem tradição no Brasil, não havia uma tradição mesmo, né? Haviam alguns crimes, né, como a Lei de Crimes Hediondos, que é dos anos 90, a Lei de Drogas, a última, que é mais recente, outros crimes em que existem até hoje artigos que, de alguma forma, estimulam a pessoa a delatar, mas foi através dessa lei que importou dos Estados Unidos o Instituto da Plea Bargain dos Estados Unidos, que é o Sérgio Moro, o ministro, ele é entusiasta, né? Não precisa nem dizer por quê, porque realmente a partir dessa lei ele conseguiu, através das suas decisões, manifestar o seu entendimento sobre o Instituto mesmo, foi dada a possibilidade de decidir dessa forma. Porque nos Estados Unidos tudo é possível com um acordo judicial, inclusive nas ações penais. No Brasil, isso não era tradição. O promotor de justiça não era autorizado a negociar absolutamente nada, sob o argumento de que ele era obrigado a propor ação penal. No direito, a gente chama princípio da obrigatoriedade. O promotor de justiça titular da ação penal é obrigado a promover a ação penal porque existe o crime, a investigação trouxe a prova indiciária e ele era sempre obrigado a oferecer a ação penal. Isso mudou no primeiro momento a partir de 1995, com a chamada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o que se dizia antigamente, né, pequenas causas. Né? Então, a legislação brasileira inovou a partir de 1995, poucas pessoas sabem disso, porque a partir daquele momento, crimes de menor potencial ofensivo, que no direito se fala dessa forma, crimes cuja pena máxima não eram superiores a 2 anos, poderia se
transacionar, podia fazer um acordo. O sujeito era primário, logo possuía bons antecedentes, o crime era de baixo potencial ofensivo, então ele tinha a possibilidade de fazer um acordo com o promotor e acabar o processo por ali. Então é o primeiro início de uma barganha, né? Que foi no Brasil em 95, que chegou até 2013, aumentando mais esse espectro de atuação, dando mais capilaridade, digamos assim, a possibilidade do promotor de justiça, do acusador, estabelecer um acordo com o acusado, investigado, na presença do seu advogado. Bandido bom é bandido morto, mas depende do bandido. Este é o título de um dos capítulos do seu livro. Quais argumentos você utiliza para esclarecer a afirmação? Certo, é uma metáfora que eu utilizei, que toda pessoa que se intitula cidadão de bem, né? Eu sou um cidadão de bem, eu cumpro a lei e aquela pessoa não cumpre a lei, né? E bandido bom é bandido morto. Geralmente esse é um hipócrita, né? Existe uma hipocrisia muito grande, porque o direito penal, na verdade, ele seleciona quem ele vai punir, né? No Brasil acontece isso dessa forma. Por quê? Esse mesmo que se auto-intitula cidadão de bem, ele é um sujeito que sonega, né? Ele não declara todos os seus bens à Receita Federal, ele compra produtos aí contrabandeados, ele bate na sua mulher, ele pratica pequenos delitos ou grandes delitos, mas ele não se intitula como bandido. O bandido sempre é outro, né? Então, geralmente, quando eu trabalho isso nas aulas, né, e procuro chamar a atenção dos alunos, né, é que deixa a hipocrisia de lado, porque todos nós, algum dia, já fizemos algum crime que ninguém sabe. Eu não falo isso para que ninguém diga em sala de aula qual foi o crime que praticou, né? Mas muitas pessoas dirigiram embriagados e assumiram o risco de produzir algum grave acidente contra as pessoas. Pessoas também dirigiram embriagadas e causaram acidentes, praticaram crimes, mas ele não se vê como criminoso. Ele não consegue se enxergar, mas ele enxerga naquela pessoa como a criminosa, né? Então, quando utilizo essa expressão, nada mais é do que na psicanálise, a psicanálise fala isso que de uma forma interessante, chama-se gozo escópico, né? É o prazer nosso do ser humano de ver a tragédia da outra pessoa, né? O sujeito ser preso, ser encaminhado à polícia, ser preso preventivamente, né? De certa forma, nós temos prazer por isso. Então, essa pessoa que diz bandido bom é bandido morto, ele não olha para si mesmo e não se enquadra que ele também é um sujeito desviado, né? Desviado na conduta que o Código Penal disciplina. Mas o Código Penal, só para finalizar essa parte, o Código Penal ele seleciona muito bem quem ele pretende punir, né? Há punidos e não punidos. Por isso o título do seu livro, A Defesa do Direito de Defesa para Todos. Sim, exatamente. E também porque o direito de defesa é um direito fundamental que não pode ser negociado, né? Ou se deve ser negociado numa situação extrema e excepcional, como a própria colaboração premiada. Veja que o sujeito que opta por colaborar, ele não colabora porque ele quer, né? E também não colabora por desinteresse. É porque ele quer e ele tem interesse num prêmio. Mas, ao mesmo tempo em que ele colabora, ele, de certa forma, abre mão da sua defesa, da presunção de inocência, que isso é um rito, digamos assim, do processo penal e recheado, digamos assim, desses direitos fundamentais, dessas garantias. O problema é que hoje, no Brasil, talvez querendo adaptar um instituto que nunca foi tradição nossa, que é dos Estados Unidos, países de língua inglesa, Inglaterra, enfim, de que abrindo mão da forma como pretendem muitos atores jurídicos e atores políticos no Brasil, praticamente o sujeito não teria mais defesa dentro do processo penal. Muitas vezes pressionado por delações inverídicas, né? Aceitando uma proposta baseada numa outra delação feita por alguém que também teve medo, que também teve receio, cria determinado fato para, criando esse fato, como a gente diz, dourar a pílula e receber uma espécie de prêmio. Isso aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, né? Nos anos 90, muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas tiveram suas reputações destruídas, algumas e muitas, porque não praticaram crimes, outras não havia qualquer tipo de prática delitiva. É interessante que eu não esqueço, não me lembro agora, era um italiano, ele tinha um programa numa TV, num canal de TV italiana, algo assim como se fosse um Faustão, um programa de auditório. Ele era um cara muito famoso, muito rico,
Tortola, agora me esqueço o nome dele, me foge o nome, perdão, mas ele foi envolvido no período das mãos limpas, nos anos 90, e foi alvo de uma delação premiada. Aquilo foi um linchamento moral para ele, foi preso, foi processado e, na última instância, se não me engano, ele foi absolvido, descobrindo que ele não havia praticado crime nenhum. E logo depois ele morreu. Né? Então foi uma tragédia. Então, impactou. Exatamente. Então isso ocorreu na Itália e agora está ocorrendo aqui no Brasil. O perigo é de que flexibilizar o direito de defesa pode acarretar danos irreparáveis a qualquer pessoa. Professor, a gente só tem mais um minuto, mas vamos ver se a gente consegue ainda abordar uma outra área que é de sua área de estudo, que é a questão do adolescente infrator, né? Perfeito. Então, na sua visão, como é que a justiça brasileira tem lidado com adolescentes infratores? A gente acabou voltando aí ao começo da nossa conversa, falando do caso de Suzano. Esse massacre, onde um dos envolvidos era um menor, um jovem de 17 anos, se ele estivesse vivo, né? Como é que seria a questão da defesa? Como esse jovem estaria sendo tratado? Certo. Primeira coisa, é importante pontuar algo que, quando acontece crimes dessa natureza, de violência, como foi esse, em que envolve adolescentes, se retira ou se novamente requenta assuntos ligados à proposta de redução da maioridade penal. Veja que os dados são esses, os dados são do Ministério da Justiça. Qualquer pessoa pode procurar nos sites confiáveis e verificar de que o adolescente infrator não tem tradição no Brasil na prática desse crime com violência, com uso de arma de fogo. O adolescente ele não pratica no número expressivo, não é expressivo homicídios, não é expressivo estupro, por exemplo. Vou botar dois crimes que causam bastante comoção em qualquer um de nós. O adolescente, tradicionalmente, ele pratica tráfico, associação ao tráfico e furto. Né? Talvez um crime com violência que ele sobressaia também dentro desse grupo do tráfico, associação, tráfico e furto é o roubo, mas não é a tradição. No caso de Suzano, especificamente, se eles estivessem vivos, provavelmente o Ministério Público iria opinar por uma medida de internação, né? Medida socioeducativa de internação temporária, digamos assim, ele iria ficar conforme existe na lei, porque o ato infracional praticado pelo adolescente foi com violência, foi homicídio, seria processado por isso, não tenho nenhuma dúvida disso, e receberia uma medida socioeducativa de até 3 anos, né? Ou seja, ele seria privado da sua liberdade, iria ser colocado no local destinado a ele até 3 anos. Esse é o limite máximo da medida de internação socioeducativa de internação mais grave, né? Daquele adolescente. Mas volto a dizer, não é o número maior de atos infracionais praticados por adolescente. Claro que há atos infracionais que chamam a atenção como esse, como o champinha e todos mais, né? Mas se for levantar os números, na verdade, não é o que o adolescente pratica no Brasil. Ou seja, não justificaria aí, mais uma vez, o pedido por redução da maioridade penal. Entendo que não, porque não é essa a resposta que o adolescente infrator dá à sociedade, por crimes dessa natureza. Professor, obrigada. Nosso tempo terminou. Nós conversamos com o professor Juliano Keller do Vale, que é docente aqui do curso de Direito da Universidade. E fechamos por aqui, né, Laura? E gostaríamos de lembrar que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, no @VivaVozUnivale, e acompanhar a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada para você que ficou com a gente. Até o próximo. Até.